Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo dessa saída de praia longa em crochê que fiz inspirada na saída de praia usada pela atriz Mel Maia. Ela possui alças para amarrar no pescoço, que pode ser feita do comprimento que quiser. E além de poder ser usada amarrando no pescoço, pode ser usada passando elas em qualquer argolinha das laterais e amarrar na parte de trás. Essa é uma saída longa que pode fazer do comprimento que quiser. Na parte de baixo possui bico nas laterais e franjas com corte reto. Mas é opcional. Se quiser pode fazer a barra reta, colocar franjas ou não. Aplicar bojos é opcional. Essa saída pode ser usada com biquínis, maiôs, mas se quiser pode fazer a aplicação do forro. Essa peça pode ser usada como vestido também. Essa é a parte de trás da saída. Observa-se que a parte de baixo é idêntico à parte da frente, pois possui bico nas laterais e as franjas foram aplicadas da mesma forma. Na parte de cima possui um decote profundo em V. E lembrando que as alças podem ser feitas maiores para passar na parte de trás. Essa saída fiz para o tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como fazer em todos os tamanhos. E também sob medida. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Para a confecção, vou usar um barbante fio 4. Esse fio é 100% algodão e possui um tex de 590. Pode usar qualquer fio de qualquer espessura, mas, semelhante a esse, pode usar qualquer fio 4 ou usar linhas finas dupla, para ficar com a mesma espessura desse. A quantidade que irá precisar depende do tamanho da peça, altura, largura, comprimento das franjas e espessura. Vou fazer a peça no tamanho P para uma pessoa de 1,54 m e 2 novelos dá para fazer. Um novelo completo desse possui 240 metros. Essa é a cor Suspiro, numeração 3346. Vou usar uma agulha com numeração de 3 mm, pode usar qualquer numeração de agulha também, fita métrica e tesoura para remates. Já estou aqui com o fio para dar início. Independente da espessura do fio que estiver usando ou do tamanho que vai fazer, deve iniciar da mesma forma. Primeiro vou fazer aqui um nozinho inicial, vou contar esse nozinho como correntinha e vou fazer mais 3 correntinhas, totalizando 4. Depois faço mais 4 correntinhas. Depois mais 4 correntinhas. E vou seguir fazendo de 4 em 4 correntinhas até o tamanho que preciso. Essas correntes vão ficar na parte de baixo do pescoço. A peça vai ser confeccionada de cima para baixo. A quantidade de correntinhas devem ser múltiplos de 4 e como vou fazer um tamanho P, vou fazer um total de 36 correntinhas. Para o PP pode fazer 32. Para o MG pode fazer 40 correntinhas e GG 44, fazendo em centímetros. Para o PP pode fazer de 15 a 18 centímetros, para o P 18 a 21, para o MG de 21 a 24 centímetros e GG de 24 a 27 centímetros. Mas claro, como havia dito, pode fazer a quantidade que quiser. Se quiser fazer a quantidade de correntinhas do P para quem veste M ou do GG para quem veste G, pode fazer. O importante é, fazendo em centímetros ou em quantidade de correntinhas, deve fazer 4 em 4 correntinhas, ou seja, múltiplos de 4. Terminei de fazer aqui as minhas 36 correntinhas para o meu tamanho P. Lembrando que pode fazer do comprimento que quiser e fiz ficando com mais ou menos entre 19 a 20 centímetros para o meu tamanho.
Se achar pouco, pode fazer mais, se achar muito, pode fazer menos. Agora, para todos os tamanhos, depois de fazer a quantidade que precisa, recomendo fazer somente mais uma correntinha e contar de cima para baixo até a 9ª correntinha. E na 9ª correntinha fazer um ponto baixo, formando assim a minha primeira argolinha. Para todos os tamanhos fica assim, a argolinha formada por 8 correntinhas. Agora eu vou fazer a minha próxima argolinha. Faço 4 correntinhas, salto 3 de base e na 4ª faço um ponto baixo, formando assim a minha segunda argolinha. Faço 4 correntinhas, salto 3 de base e na 4ª faço um ponto baixo. Para todos os tamanhos deve fazer dessa mesma forma. 4 correntinhas, saltar 3 de base e na 4ª fazer um ponto baixo. E aqui, finalizando as argolinhas, vou fazer aqui a minha última. Sobrou certinho 4 correntinhas e na 4ª e última vou fazer um ponto baixo. Por isso é importante fazer múltiplos de 4, para no final dar certinho sobrando 4 correntinhas. Agora eu vou virar para fazer a próxima carreira. Inicio fazendo um ponto baixo nessa primeira argolinha. Vou passar a agulha por debaixo da argolinha, pego o fio, fica com 2 alcinhas, dou a laçada e passo por dentro das duas. Agora eu vou fazer 5 correntinhas, uma a mais que as argolinhas da carreira anterior. Na carreira anterior eu fiz 4. E nessa mesma argolinha faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço 5 correntinhas, vou para a minha próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, vou para a minha próxima argolinha e faço um ponto baixo. Pode fazer dessa mesma forma para todos os tamanhos. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. O que pode mudar entre um tamanho e outro são a quantidade de argolinhas, mas a forma de fazer é a mesma. Fazendo aqui um ponto baixo na penúltima argolinha, agora eu vou fazer 5 correntinhas, na última faço um ponto baixo e vou fazer na última argolinha igual fiz na primeira, um aumento. Esse aumento é feito com 5 correntinhas normalmente. E na mesma argolinha de base faço um ponto baixo, ficando com uma argolinha a mais que a carreira anterior nessa carreira. Todo final de carreira deve ser igual o início. Viro para fazer a próxima carreira. Nessa mesma primeira argolinha faço um ponto baixo, passo a agulha por debaixo da argolinha e faço igual a carreira anterior. 5 correntinhas. Nessa mesma argolinha faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim da mesma forma que fiz na carreira anterior. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Para todos os tamanhos, pode fazer dessa mesma forma. Finalizando a terceira carreira de argolinhas, todo o final deve ficar igual o início. E igual a carreira anterior, faço 5 correntinhas, na última argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas e na mesma argolinha faço um ponto baixo, ficando com uma argolinha a mais que a carreira anterior.
Para o meu tamanho, a primeira carreira ficou com 8 argolinhas, a segunda com 9 e essa terceira está com 10. Para a próxima carreira, viro e faço a mesma repetição. Na mesma primeira argolinha, faço um ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo. Mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que tenha quantidade diferente de argolinhas, mas não tem problema. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo, 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim nas minhas próximas carreiras. Todas as carreiras terão aumento de uma argolinha e são formadas por 5 correntinhas. Toda carreira deve iniciar fazendo, depois de virar, passar a agulha por dentro da primeira argolinha e fazer um ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo. E toda carreira deve finalizar fazendo da mesma forma que foi feita no início, um ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo. Então, em todas as carreiras devem ter um ponto baixo, 5 correntinhas e um ponto baixo na primeira e na última argolinha. E no meio, ir fazendo 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Nas argolinhas do meio, vão ter somente um ponto baixo, na primeira e na última, 2. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. A cada carreira, a peça vai ficando mais larga. E o tamanho que deve ser feito é até a última carreira de argolinhas estiver com pelo menos 20 centímetros a menos do que a largura do quadril. E depois de estiver do tamanho que precisa, vou fechar a peça unindo a primeira e a última argolinha. Por exemplo, vou fazer para um quadril de 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Menos 20 centímetros, faço as carreiras até ficar com 80 centímetros. Agora, vou mostrar a forma correta de medir para todos os tamanhos. Primeiro, as laterais devem ficar retas e também a parte de cima. As argolinhas esticam bastante, então não deve deixar elas muito esticada ou muito encolhida. Elas devem ficar normais. Deve medir somente a última carreira de argolinhas, com a peça posicionada corretamente, deixando as laterais retas. Não deve medir com as correntinhas esticada ou encolhida para que não dê erro e a peça fique acomodada no corpo. Vou fazendo aqui as minhas carreiras e posicionando a peça, deixando as laterais retas e as argolinhas normais de forma correta, sem esticar ou encolher. E quando estiver do tamanho que preciso, eu volto. Terminei de fazer todas as minhas carreiras de argolinhas. A peça está posicionada de forma correta, com as laterais retas, a parte de baixo e de cima também, porém sem esticar. Lembrando que se medir esticando muito a peça, pode chegar logo no tamanho, só que não é a forma correta de medir. Pode puxar as laterais somente para ajeitar os pontos, mas devem ficar retos. E depois de posicionar a peça corretamente, deixando a última carreira com as argolinhas normais, sem esticar ou encolher, medir a última carreira de argolinhas, ficando do tamanho que preciso, vou fechar a peça unindo a primeira e a última argolinha. Voltei aqui para a última carreira que fiz, lembrando que todas as carreiras são feitas da mesma forma. Depois de fazer o ponto baixo para unir, vou virar a peça, deixando a última carreira de argolinhas do lado avesso. E no primeiro ponto baixo da primeira argolinha dessa mesma carreira, vou fazer um ponto baixíssimo. Para todos os tamanhos, deve fazer assim. Agora eu vou fazer a minha primeira carreira completa e fechada de argolinhas depois da união. Vou para baixo dessa primeira argolinha e dentro dela faço 2 correntinhas. Recomendo fazer 2 correntinhas para ficar mais ou menos no meio da argolinha. Agora eu faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas, totalizando 6 aqui no início. Deve fazer assim para todos os tamanhos.
Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Ao invés de fazer igual a carreira anterior, um ponto baixo na mesma argolinha. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou continuar fazendo assim por toda a volta. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Volto quando estiver finalizando a carreira. Terminando de fazer a minha primeira carreira de argolinhas fechada, fiz 5 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo. Agora eu vou finalizar fazendo 5 correntinhas, na última argolinha faço um ponto baixo, 5 correntinhas, na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo da primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo para finalizar. Deve fazer assim para todos os tamanhos, ficando dessa forma. Para a próxima carreira, faço 2 correntinhas dentro dessa primeira argolinha, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas, totalizando 6. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo. Igual fiz na carreira anterior. Volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a minha segunda carreira de argolinhas, depois de fechar a peça. Agora eu vou fazer 5 correntinhas e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo da primeira argolinha. E vou iniciar a minha terceira carreira da mesma forma que fiz nas carreiras anteriores, fazendo 2 correntinhas na primeira argolinha, uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas, totalizando 6. Vou para a minha segunda argolinha e faço um ponto baixo. 5 correntinhas, vou para a minha terceira argolinha e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo, até finalizar a carreira. Depois de terminar essa carreira, eu vou fazer as próximas da mesma forma. Todas as carreiras devem finalizar da mesma forma, fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita para servir de primeiro ponto baixo da primeira argolinha. E iniciar fazendo 2 correntinhas dentro da primeira argolinha, uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas. E na próxima argolinha fazer um ponto baixo. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, mas fazendo o bico nas laterais não pode fazer muito comprido, porque ainda tem as carreiras do bico. E se achar necessário fazer mais largo, pode fazer também. Ao invés de fazer 5 correntinhas, pode fazer com 6. Mas o aumento deve ser feito na carreira e todas as outras com a mesma quantidade de correntinhas. Não pode diminuir. Vou fazer todas as minhas carreiras somente de 5 correntinhas. Acredito que não é preciso fazer com 6, mas claro, se achar necessário, pode fazer. Para o tamanho, recomendo fazer sob medida, se necessário, vestir a peça. Para saber até onde está no corpo a primeira carreira e quantas carreiras serão necessárias para fazer o tamanho que precisa. Porque mesmo fazendo o mesmo tamanho que o meu, a altura da pessoa pode ser diferente. Estou fazendo para uma pessoa de 1,54 m. E vou fazer as carreiras, claro, com a peça, com as correntinhas normais, sem esticar ou sem encolher, até a parte de trás ficar com mais ou menos 40 centímetros de altura. A cada tamanho, costumo fazer uma diferença de 15 centímetros, mas, como depende de quanto a peça vai ceder, da altura de cada um, peço para que faça sob medida. Terminei de fazer todas as minhas carreiras fechadas de argolinhas, depois de fechar a peça. E fiz um total de 33 carreiras com os meus pontos, ficando com a altura, medindo a parte de trás,
com 40 centímetros, a peça posicionada corretamente, sem esticar ou sem encolher as argolinhas. Lembrando que deve fazer sob medida porque depende da altura de cada pessoa. E mesmo que esteja fazendo com o mesmo fio que o meu, 33 carreiras pode ser pouco ou muito. Agora vou aqui, depois de fazer o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer duas marcações, uma na parte de trás, uma na parte da frente para separar e fazer o bico nas laterais. Para quem quiser a peça sem o bico, ela já está finalizada e pode aplicar as franjas. E se quiser fazer longa e sem o bico, é só fazer mais carreiras iguais. Primeiro vou fazer a marcação na parte de trás. E para saber onde está o meio, é onde fiz a união de ponto baixíssimo da primeira e da última correntinha. Então essa alcinha da primeira carreira que foi feita depois da união é o meio. Vou seguir na mesma direção nas alcinhas que estão exatamente na mesma posição em todas as carreiras e na última carreira faço a marcação. Para o meu tamanho, o meio deu o ponto baixo, então vou marcar ele. Se o meio der a alcinha, ou seja, a argolinha, deve marcar a argolinha. Então vou marcar aqui o ponto baixo, que é o meio certinho da parte de trás da minha peça. E para todos os tamanhos, o meio sendo o ponto baixo ou argolinha, deve contar todas as argolinhas por toda a volta e marcar o meio da parte da frente. O meio também podendo ser na argolinha ou no ponto baixo. Se der quantidades ímpares, o meio será a argolinha. Se der quantidades pares, o meio será o ponto baixo, entre uma argolinha e outra. Vou fazer a marcação e já volto. Terminei de fazer a marcação na parte da frente, contei todas as argolinhas, deu quantidades pares e igual na parte de trás, que marquei no ponto baixo, na parte da frente também. Lembrando que pode marcar na argolinha se der quantidades ímpares. O importante é que do lado direito e do lado esquerdo tenha a mesma quantidade de argolinhas. Agora eu vou voltar com o fio, faço o nozinho inicial, para todos os tamanhos deve fazer da mesma forma. Vou iniciar pela parte de trás e no ponto baixo tem a marcação. Vou na argolinha antes do ponto baixo com a marcação e vou passar o fio. Se a marcação estiver na argolinha, deve passar o fio na mesma argolinha que estiver com a marcação. E depois de passar o fio, deve fazer assim para todos os tamanhos. Uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo e a mesma quantidade de correntinhas que foram feitas na carreira anterior. Fiz 5 correntinhas, então faço 5 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha faço um ponto baixo. Deve fazer a mesma quantidade de correntinhas que as carreiras anteriores, então se tiver feito 6, aqui também deve ser feito 6 correntinhas. Não deve fazer correntinhas a menos que foram feitas nas carreiras anteriores. Vou continuar fazendo aqui e volto quando estiver chegando na minha próxima marcação. Chegando na minha segunda marcação, fiz 5 correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. E agora eu vou fazer 5 correntinhas e na última argolinha, antes da marcação, faço um ponto baixo. Como fiz a marcação no ponto baixo, vou marcar na argolinha antes do ponto marcado. Se estiver marcado na argolinha, deve fazer o ponto baixo na mesma argolinha. E finalizando a carreira na parte da frente, vou virar e deve fazer assim para todos os tamanhos. Para iniciar a segunda carreira, vou fazer 2 correntinhas na primeira argolinha. Vou para dentro da argolinha e faço 2 correntinhas por debaixo
e por cima faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois mais 5 correntinhas. A mesma quantidade da carreira anterior. Vou para a segunda argolinha e faço um ponto baixo, ficando assim. Faço 5 correntinhas, vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo assim, 5 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo e volto quando estiver finalizando essa segunda carreira. Terminando de fazer a segunda carreira de argolinhas, depois de dividir a peça. Agora, vou fazer 5 correntinhas e na última argolinha de base faço um ponto baixo. E assim, a segunda carreira fica com uma argolinha a menos que a carreira anterior. Para a próxima carreira, inicio da mesma forma. Faço 2 correntinhas dentro da primeira argolinha, faço uma correntinha por cima da argolinha para servir de primeiro ponto baixo, depois mais 5 correntinhas, totalizando 6. Vou na segunda argolinha e faço um ponto baixo, formando assim minha primeira argolinha. Faço 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. E vou continuar fazendo assim. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Finalizo a carreira fazendo um ponto baixo na última argolinha. E inicio a próxima da mesma forma, virando a peça, caminhando com 2 correntinhas dentro da primeira argolinha, fazendo uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, depois mais 5. Na próxima argolinha faço um ponto baixo e sigo fazendo 5 correntinhas e na próxima argolinha um ponto baixo. A cada carreira terá uma argolinha a menos. Deve fazer dessa mesma forma para todos os tamanhos. Fazendo as carreiras vai formando o bico e deve ir fazendo até sobrar somente uma argolinha. A peça posicionada corretamente, esse bico vai ficar na lateral e a abertura ficará na parte da frente e na parte de trás. Vou dar continuidade fazendo aqui todas as minhas carreiras e quando for fazer a minha última argolinha, eu volto. Terminando de fazer todas as carreiras de argolinhas da primeira lateral, seguir fazendo argolinha sobre argolinha, automaticamente diminuindo uma argolinha em cada carreira. Agora eu vou dar início à última, depois de fazer aqui o ponto baixo da última argolinha da carreira anterior. Vou passar para dentro da primeira fazendo 2 correntinhas. Acima da argolinha faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais 5 correntinhas. Na segunda e última argolinha faço um ponto baixo. Agora faço uma correntinha e corto o fio. E assim a última carreira fica com uma argolinha somente e finalizo a primeira lateral. Ficando dessa forma, para todos os tamanhos, deve ficar assim. Finalizar quando tiver somente com uma argolinha. Agora eu vou passar para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Então, vou dar início à primeira carreira de argolinhas. Vou onde está a marcação, volto com o fio, faço o nozinho inicial. E como está marcado no ponto baixo, vou na argolinha antes do ponto marcado e vou passar o fio. Lembrando que se estiver a marcação na argolinha, deve passar o fio na mesma argolinha com a marcação, ficando com o ponto das 2 laterais na mesma argolinha. Agora vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo, mais 5, que é a mesma quantidade da carreira anterior, e do outro lado, e na próxima argolinha faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. Na próxima argolinha faço um ponto baixo. 5 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo.
Lembrando que a quantidade de correntinhas devem ser a mesma das carreiras anteriores e do outro lado. Vou continuar fazendo assim até chegar na minha próxima marcação. Igual do outro lado, com a marcação no ponto baixo, vou fazer o ponto baixo da última argolinha na argolinha antes do ponto marcado. Se a marcação estiver na argolinha, deve fazer o ponto baixo na mesma argolinha com a marcação onde foi feita a argolinha do outro lado. Depois de finalizar a primeira carreira, faço a próxima da mesma forma que fiz do outro lado. Faço 2 correntinhas dentro da primeira argolinha. Por cima da argolinha, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, depois mais 5 correntinhas. Vou para a próxima argolinha e faço um ponto baixo. E sigo fazendo 5 correntinhas e na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou fazendo as carreiras até sobrar uma argolinha somente. Com o lado esquerdo e o lado direito com a mesma quantidade de argolinhas, vão dar certinho os dois lados, ficando com a mesma quantidade de carreiras. Quando finalizar esse outro lado, eu volto. Terminei de fazer a segunda lateral. A peça está ficando dessa forma. Essa é a parte de trás e essa é a parte da frente. E está dessa forma antes de fazer a aplicação das franjas. Essa é a lateral. E assim os dois lados ficaram idênticos, claro, com a mesma quantidade de carreiras. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento por toda a volta dessa parte de baixo, antes de fazer a aplicação das franjas. Vou começar aqui pelo meio da parte de trás. Volto com um fio. Faço o nozinho inicial, vou na argolinha onde foi feita a primeira carreira de argolinhas da lateral. Para os tamanhos que foram feitas a argolinha dos dois lados, deve passar o fio na mesma argolinha também. Faço uma correntinha para servir de primeiro ponto baixo e na mesma argolinha faço mais 3 pontos baixos, totalizando 4. Para os tamanhos que foram feitos, a argolinha das duas laterais deve fazer no meio delas. Vou agora na primeira argolinha da primeira carreira, depois da divisão, e vou fazer 4 pontos baixos. Se achar 4 muito, pode fazer 3. Vou para a primeira argolinha da próxima carreira, ou seja, a segunda, e vou fazer 4 pontos baixos. Vou para a primeira argolinha da terceira carreira e faço 4 pontos baixos. E vou seguir fazendo assim. Em todas as argolinhas de todas as carreiras, faço 4 pontos baixos. Quando estiver chegando na última, eu volto. Seguir fazendo 4 pontos baixos na primeira argolinha de cada carreira, da primeira lateral, e chegando aqui na última, que é onde tem somente uma argolinha, nela faço um total de 6 pontos baixos. Se achar muito, pode fazer menos, se achar pouco, pode fazer mais. E agora eu vou passar para o outro lado. Vou aqui contando de cima para baixo na segunda carreira de argolinhas e vou fazer 4 pontos baixos. Vou para a próxima carreira e vou fazer 4 pontos baixos na próxima argolinha. E vou continuar fazendo assim. Na argolinha de cada carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos, da mesma forma que fiz do outro lado. Quando fizer 4 pontos baixos em toda a carreira desse lado, finalizando o acabamento dessa lateral, eu volto. Finalizando o acabamento da primeira lateral, segui fazendo em todas as carreiras 4 pontos baixos, igual fiz do outro lado. Agora, vou finalizar aqui o acabamento dessa lateral, fazendo aqui na mesma
a argolinha onde iniciei a primeira carreira depois da divisão, 4 pontos baixos. Lembrando que para os tamanhos que na argolinha foram feitas, a primeira carreira dos dois lados deve fazer no meio das argolinhas. E para a próxima carreira, ir direto para a primeira carreira da outra lateral e fazer o acabamento. Aqui para o meu tamanho está separado, vou aqui para a próxima argolinha onde fiz a primeira carreira do outro lado e vou fazer 4 pontos baixos. Por quê? O ponto marcado foi no ponto baixo para o meu tamanho. Agora vou para a primeira carreira de argolinhas e vou fazer 4 pontos baixos na primeira argolinha. Vou para a próxima carreira e faço 4 pontos baixos. E vou dar continuidade fazendo assim até finalizar, da mesma forma que fiz do outro lado. Em todas as carreiras, faço 4 pontos baixos na argolinha. Na última carreira, onde tem uma argolinha somente, faço a mesma quantidade que fiz do outro lado. Fiz 6 pontos baixos. Depois vou para a próxima lateral e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer todo o acabamento da parte de baixo, segui fazendo em todas as carreiras 4 pontos baixos por toda a volta. E agora vou finalizar. Vou aqui na mesma argolinha onde fiz a primeira carreira da lateral e vou fazer 4 pontos baixos. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo o acabamento da parte de baixo. Vou deixar a parte de baixo somente com essa carreira. E a peça fica dessa forma, antes de fazer a aplicação das franjas. E antes de aplicar as franjas, primeiro vou fazer o acabamento e as alças na parte de cima. Vou passar aqui para a parte de cima. Recomendo iniciar o acabamento na parte de trás. Vou voltar com o fio. Faço o nozinho de início e no meio da parte de trás vou passar o fio. O meio é entre uma argolinha e outra, onde fiz a união das laterais. Passo o fio, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou aqui na primeira argolinha da primeira carreira. Essa é a penúltima que fiz antes de unir. Vou fazer 3 pontos baixos. Vou para a próxima carreira, na primeira argolinha faço 3 pontos baixos. Vou na primeira argolinha da próxima carreira e faço 3 pontos baixos. Vou na argolinha da próxima carreira e faço 3 pontos baixos. E vou seguir fazendo em todas as carreiras 3 pontos baixos e volto quando estiver chegando na última carreira. Chegando aqui na última carreira de argolinha, seguir fazendo em todas 3 pontos baixos. Se achar 3 pontos baixos muito, pode fazer somente 2. E chegando na última carreira, que na verdade, contando de cima para baixo, é a primeira que fiz, onde fiz as correntinhas de início. Nessa primeira argolinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço para fazer a alça na próxima carreira e na mesma argolinha mais 2 pontos baixos, ficando assim. Vou para a segunda argolinha e faço 3 pontos baixos. Na próxima argolinha faço 3 pontos baixos. E vou continuar fazendo 3 pontos baixos em cada argolinha. Chegando já na última argolinha, vou fazer igual fiz na primeira.
2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, onde vou fazer a alça também. Agora eu vou passar para a próxima lateral e vou fazer igual fiz do outro lado. Vou para a próxima carreira de argolinhas e vou fazer 3 pontos baixos. Vou para a próxima carreira e faço 3 pontos baixos. E sigo fazendo dessa forma até o final. Na primeira argolinha de cada carreira, eu faço 3 pontos baixos e volto quando estiver finalizando. Finalizando a primeira carreira de acabamento da parte de cima, segui fazendo nessa lateral da mesma forma que fiz do outro lado. E depois de fazer 4 pontos baixos nas carreiras de argolinhas, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora eu vou dar início à minha próxima e última carreira de acabamento. Se não quiser fazer, não tem problema, é só fazer uma correntinha e cortar o fio. Vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo em cada ponto de base um ponto baixo. Recomendo fazer essa carreira para que o acabamento fique mais bonito. Quando estiver chegando na parte de cima, onde fiz 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, que é onde vou fazer a alça de amarrar, eu volto. Terminando de fazer o acabamento da primeira lateral, segui fazendo em cada ponto de base um ponto baixo. E chegando na argolinha onde fiz 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos, vou fazer assim. Vou no ponto baixo, faço um ponto baixo e no espacinho de 2 correntinhas faço um ponto baixo e correntinhas para a alça. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser, mas recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. Essa alça pode ter um comprimento para amarrar somente no pescoço ou para passar na parte de trás. Vou fazer somente para passar no pescoço. Quando estiver finalizando, eu volto. Terminei de fazer as correntinhas, ficando do tamanho que preciso para a alça. Lembrando que pode fazer do comprimento que dê para passar na lateral das costas, passando o cordão cruzado ou não e amarrando. E depois de fazer as correntinhas, vou contar aqui de cima para baixo e na terceira faço um ponto baixíssimo. Se achar fino, ao invés de ponto baixíssimo, pode fazer pontos baixos ou pontos altos. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Vou dar continuidade fazendo aqui e volto quando estiver finalizando. Terminando de fazer a primeira alça, fiz em cada correntinha de base um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. E agora eu vou aqui na última correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. E no espacinho de 2 correntinhas onde fiz um ponto baixo, iniciei a alça, vou fazer um ponto baixo para finalizar. Vou agora no primeiro ponto baixo depois das 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. E igual fiz na primeira alça, vou fazer a segunda no espacinho de 2 correntinhas, onde fiz na argolinha 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Faço um ponto baixo no espacinho de 2 correntinhas, a mesma quantidade de correntinhas que fiz na primeira alça. Contar de cima para baixo e a partir da terceira correntinha fazer um ponto baixíssimo e seguir em todas as outras correntinhas. E para finalizar, volto no espacinho de 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Depois sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto de base e quando estiver finalizando o acabamento, eu volto. Finalizando o segundo e último acabamento,
Segui fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, fiz a segunda alça da mesma forma que fiz a primeira. Fiz do comprimento para amarrar no pescoço, somente. E agora eu vou finalizar. No último ponto de base, vou fazer aqui um ponto baixo. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E assim finalizo todo o acabamento da parte de cima, ficando dessa forma. Olha só, fazendo as alças do comprimento que dê para passar nas laterais, elas podem ser passadas dessa forma, cruzada, ou do mesmo lado, retas. E depois de confeccionar toda a peça, agora vou fazer a aplicação das franjas na parte de baixo. Vou posicionar a peça aqui, a forma que vou aplicar. E recomendo colocar primeiro na última carreira de argolinhas. Venho aqui com o fio. Antes de iniciar a aplicação, recomendo medir para saber o comprimento que as franjas devem ter, para que não fique muito curta. É melhor sobrar do que faltar. Se necessário, vestir a peça. Como nas laterais possui um bico, as argolinhas em diagonal, uma franja deve ser maior do que a outra. E elas serão cortadas retas. Então, a primeira franja vou colocar na última carreira, que é onde vai ficar mais curta. E para isso, recomendo fazer a franja assim. Deixar o fio um pouco mais de 2 vezes maior do que o tamanho que precisa. E depois, juntando vários fios do mesmo tamanho, deixando mais ou menos na metade da espessura que vai querer. Porque, na hora de aplicar, o fio será dobrado ao meio, dobrando a espessura. Então, a aplicação deve ser feita de baixo para cima. Ficando aqui na metade da espessura que preciso, vou cortar a sobra de fio. E tem 2 formas de serem aplicadas. A forma mais simples é dobrando os fios ao meio e passando a dobra de baixo para cima ou de cima para baixo. Os lados, depois de passar, ficam diferentes, então dá para escolher qual lado vai querer para a parte da frente ou para a parte de trás. Depois de passar a dobra, é só pegar o restante do fio e passar na alça que foi formada. Dessa forma. Essa é a forma mais simples, mas usando um fio escorregadio é mais fácil de soltar. Outra forma que pode estar fazendo, que é o que vou fazer, é passar a ponta do conjunto de fios até chegar no meio e depois fazer um nó. Vou pegar os fios de cima, mas pode pegar os de baixo para amarrar, que acredito que fica melhor. Pegando aqui o fio de cima, vou passar por debaixo dos fios de baixo. Ele deve ficar um pouco maior. Bem próximo de onde está dobrado, passo por cima novamente. E o mesmo fio passo por dentro do círculo formado, fazendo assim um nó. Deve deixar o outro um pouco menor para quando regular os dois não tenha tanta diferença de tamanho. E fica dessa forma. Do outro lado fica assim. Pegando o fio de baixo, na parte de cima fica assim. Como eu peguei o fio de cima, a parte de baixo ficou dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação das próximas franjas, fazendo tudo da mesma forma. Lembrando que faço a aplicação de baixo para cima e a cada franja subindo deve ser maior do que a outra.
Isso porque eu vou fazer um corte reto. Depois eu vou passar para a outra lateral e vou fazer da mesma forma, cada franja com um tamanho diferente da outra e todas ficando do mesmo tamanho. Recomendo deixar sobrando e vou dar continuidade aplicando as franjas de baixo para cima. Depois de aplicar essa lateral, vou aplicar todas as outras de baixo para cima também, deixando uma franja maior do que a outra e volto quando finalizar. Terminei de fazer a aplicação de todas as franjas, ficando dessa forma. Lembrando que pode deixar da espessura que quiser. Optei por deixar as franjas bem volumosas, com bastante fios. Apliquei todas de baixo para cima, a mais alta é a franja maior e a mais baixa é a franja menor, ficando mais ou menos do mesmo tamanho. Agora eu vou fazer o corte reto das franjas. Para isso, foi preciso vestir a peça, cortei somente duas para marcar e saber o tamanho que devo cortar o restante. E assim, seguindo esse mesmo tamanho, venho aqui com a tesoura. Primeiro, deve ajeitar todas as peças, não deixando embolar, deixando todas o mais reto possível. Se quiser cortar somente as pontinhas antes, para ficar mais fácil ajeitar, pode também, para conseguir pentear depois. Vou demonstrar aqui somente nessa lateral, depois vou ajeitar todas e cortar tudo certinho. Aqui é somente uma demonstração. Olha só, a peça deve estar posicionada corretamente. A ponta é onde é a parte mais baixa da lateral. Recomendo começar por ela, pela ponta. E depois vou cortar todas aqui do mesmo tamanho. Vou fazer o arremate de todos os fios e volto com a peça finalizada. Terminei de fazer a aplicação de todas as franjas e cortei todas do mesmo tamanho, ficando dessa forma. E a saída já está finalizada. Lembrando que se quiser amarrar nas costas, é só passar a alça em uma das argolinhas das laterais e amarrar. Pode passar cruzada ou do mesmo lado. Se gostou desse vídeo, peço para que deixe seu like. Para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.